E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero aqui deixar aqui um comentário, né? Sobre um comentário protestante aqui no canal. Ele deixou aqui um comentário nessa pessoa, eu vou colocar aí para vocês verem, a parte onde ele diz que responde a minha pergunta, né? A pergunta que eu faço aqui sempre no canal, né? Onde está a autorização para alguém criar outra igreja, né? Para alguém fundar a própria igreja, né? Ir lá na prefeitura e registrar ali uma igrejinha no seu nome, né? Uma denominação em seu nome. Onde está essa aprovação nas Sagradas Escrituras? Então, esse irmão, né, protestante, deixou aí nos comentários, né, esse versículo aí, ó, Lucas 9, né, versículo 49 e o versículo 50. Segundo ele, isso aí responde a minha pergunta, né? Sobre quem autorizou, né? Quem autoriza a criar outras igrejas. Será se essa passagem está realmente, né, autorizando o homem ir lá na prefeitura e registrar outra igreja? Será se é disso que Jesus Cristo quis dizer com a sua resposta, né? No versículo, nesse texto? Nesse texto, né? Será que Jesus Cristo quis dizer isso? Que estava liberado para quem quiser, né, criar outra igreja? Vamos analisar esse texto. Vamos ler então, né, Lucas 9, o versículo 49 e o 50. Né? Diz assim: tomando a palavra, João disse: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus respondeu: não o proibais, pois quem não é contra vós está a vosso favor. Então, tá aí o texto, né? Jesus diz isso, né? Quem não é contra vós é a vosso favor. Então, segundo esse irmão, né, ele aplica esse texto para legalizar, né, o protestantismo, para dizer que fundar outra igreja, para dizer que criar outra igreja. Esse texto, né, ele está, né, autorizando. Mas veja, primeiro, Jesus diz: quem não é contra vós está a vosso favor. Veja que resposta interessante que Jesus deu, né? Quem não é contra vós. Primeiro ponto, não dá para aplicar esse texto ao protestantismo de maneira nenhuma. Por quê? O protestantismo nasceu contra a igreja. Então, não se trata, meu irmão, do protestantismo, né? Quem não é contra vós. Veja, Jesus está dizendo: quem não é contra vós está a vosso favor. Como eu falei, né? O protestantismo nasceu em uma ruptura, né, violenta contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mais uma vez, dizendo, né, esse texto não se pode aplicar ao protestantismo. Não dá para legalizar nenhuma criação de igreja a partir desse texto, né? Porque não se trata disso. Jesus deixou claro que era alguém que não era contra os discípulos. Quem não está contra vós está a vosso favor. Ou seja, né, estava a favor da igreja, não era contra a igreja. Então a gente já descarta aqui a possibilidade, né, desse texto estar autorizando, né, alguém criar novas igrejas. Não está autorizando de maneira nenhuma. Aquele homem não estava fundando outra igreja. Aquele homem, né, recebeu esse carisma, esse dom do exorcismo, né? Ele recebeu esse dom do exorcismo. E é preciso ser entendido da maneira correta, né? Da maneira correta. Como eu respondi para ele nos comentários, né? Isso aí acontece na própria comunidade, né? Essa, digamos assim, essa rivalidade ou essa rejeição por parte, às vezes até mesmo do clero, isso acontece na própria igreja, né? Isso acontece na própria igreja. Jesus sabia claramente, né, que aquele homem não estava contra a igreja, que ele era a favor da igreja. João ainda não tinha entendido dessa maneira, né? Na própria comunidade já existe, ainda hoje, né, esse tipo de rivalidade ou de recusar aquele outro por causa do seu carisma,
Isso já acontece na própria comunidade, na própria, né, igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente sabe disso, né? A gente sabe disso, que determinados pregadores, né, são proibidos, às vezes, de pregar em determinadas dioceses, em determinadas, né, paróquias. Então a gente vê muito essa questão de dizer, não, aqui a gente proíbe tal pregador de falar na nossa paróquia. Ainda hoje tem isso, infelizmente, isso tem dentro da própria igreja, porque ainda não entenderam que o pregador, né, carismático não é contra a igreja, ele é a favor da igreja. Por exemplo, a Canção Nova, quando eu conheci a Canção Nova, eu fiquei encantado, né, pela pregação da Canção Nova, pelo estilo da Canção Nova. E no começo ali a gente fica todo com aquele fervor, né? E eu ficava me questionando por que a paróquia não ajudava a divulgar a Canção Nova. Por que os padres, né, das paróquias, em sua grande maioria, não divulgavam a Canção Nova. Como eu já falei, né, hoje isso já diminuiu bastante. Mas no início era muito recusado. Era muito, né, existia uma força contra, né, a Canção Nova. Ainda hoje existe, tem padres que não gostam da Canção Nova, dos pregadores da Canção Nova. Então, veja, é como João falou aqui, né, muitas pessoas proibiam pregadores de determinados segmentos da própria igreja de pregarem em sua paróquia, né, em grupo de orações. Então, meu irmão, essa coisa de um membro da igreja, né, ou mesmo uma liderança da igreja, da hierarquia, proibir alguém exercer, né, aquele seu carisma que não é bem entendido, isso aí acontece na própria igreja. Então, meu irmão, esse fato aí de João só mostra, João está mostrando a sua humanidade. Até onde ele entendia, era preciso que aquele homem estivesse junto com eles também, ali, né, no seu grupo. Como eu já falei, a gente já sabe que há grupos na igreja que eles são mais fechados com relação a outros pregadores, né, a outros carismas, porque não entende. Mas o texto é bem claro, né, no que Jesus falou, que aquele homem não estava ali fundando outra denominação. Ele estava exercendo o seu ministério, mal compreendido pelo discípulo João, e Jesus esclarece, olha, ele não é contra vocês, aquele que não é contra vocês está ao seu favor. Então, meu irmão, o texto se trata disso. É alguém que está a favor da igreja. Como eu perguntei nos comentários, né, o protestantismo é contra a igreja ou está a favor da igreja? Deixo aqui de novo essa pergunta, né? O protestantismo, ele é contra a igreja de Jesus Cristo? O que é que você acha? Ele é contra, ele combate contra a igreja ou ele é a favor da igreja? E eu pergunto, se é a favor da igreja, por que fundar outra igreja? Veja, se é a favor da igreja, para que fundar outra igreja? O ato de fundar outra igreja já mostra claramente que está contra a igreja, né? Quer dizer, só esse ato de ir lá na prefeitura e criar uma outra igreja, e criar, né, uma denominação, uma igrejinha ali no seu local, só esse ato já mostra que você não está unido com a igreja, que você é contra a igreja. Primeiro porque você não está confiando em Jesus Cristo, confiando que a igreja de Jesus Cristo é suficiente para salvar toda a humanidade. Só a igreja de Jesus Cristo tem, né, a plenitude da salvação. Então, quando você cria a sua igreja, você está desconfiado de Jesus Cristo. Então, esse ato, só esse ato de criar a igreja já mostra que você é contra a igreja de Cristo. E o texto, meu irmão, está bem claro. Aquele que não é contra vocês está a vosso favor. Mas, né, o protestantismo é contra a igreja de Cristo. Esse ato de ir na prefeitura, né, e criar a sua própria igreja já demonstra que você está contra a igreja de Cristo. E assim você está, né, rejeitando o nosso Senhor Jesus Cristo. Está menosprezando, né, está desacreditando na autoridade de Jesus Cristo quando diz que a igreja dele, as forças do inferno não poderiam vencer. Então, quando você desconfia disso, aí você vai lá e cria, né, a sua própria igreja. Então, esse texto não fala de fundar outra igreja. E uma passagem bem legal também para a gente conferir, para a gente analisar ela junto também com essa passagem que a gente já leu, está lá no Antigo Testamento, né, no livro de Números, capítulo 11, do versículo 24 ao 30. Aqui nesse texto, né, de Número, capítulo 11, do 24 ao 30, se trata daquela passagem, né, onde Deus, né, falou com Moisés para
reunir 70 anciões, né, da comunidade e se encontrar com ele na tenda do encontro. Que Deus iria tirar um pouco do espírito de Moisés para passar, né, para esses anciões, para serem, né, ajudantes ali de Moisés, né, com, né, a tarefa ali de guiar o povo de Deus. Então, confira aí esse texto em número 11, do versículo 24 ao 30. Moisés reuniu 70 anciões em volta da tenda do encontro e Deus veio falar com Moisés, né, retirou do seu espírito e passou para aqueles 70 anciões. Um caso interessante é que 2 homens ficaram no acampamento. Eles se chamavam, né, Eldade e Medade. Eles ficaram no acampamento. Não foram para essa reunião, para esse encontro. E o Espírito também pousou sobre eles, sobre esses 2 que ficaram, né, no acampamento, sobre Eldade e Medade. Eles ficaram no acampamento, né, e mesmo assim o Espírito pousou sobre eles também. E eles começaram a profetizar. Veja, um jovem foi correndo avisar a Moisés que Eldade e Medade estavam profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, ajudante de Moisés desde a juventude, disse: Moisés, meu senhor, manda que eles se calem. Manda que eles se calem. Veja, João disse que viu o homem expulsando demônios em nome de Jesus Cristo e proibiu. Nós o proibimos. Veja, Josué, o ajudante de Moisés, viu aqueles 2 homens que ficaram no acampamento profetizar. Viram eles ali profetizar. Então, né, Josué foi correndo e avisou a Moisés: meu senhor, manda que eles se calem. Veja aqui, né? A gente vê que Josué não havia entendido o projeto de Deus. A gente vê que João também ainda não compreendia, né, a questão dos carismas, né, que Jesus Cristo vai dizer para ele: olha, se a pessoa não é contra você, ela está a seu favor. Aí veja a resposta de Moisés. Moisés respondeu, né, a Josué: tem ciúme por mim? Quem dera que todo o povo de Deus fosse profeta, e que o Senhor lhe concedesse o seu espírito. Veja, né? Moisés entendeu claramente. Tomara que todo o povo recebesse o espírito, né? Tomara que o Senhor concedesse o seu espírito a cada um de nós. Mas Deus não quis agir assim. Veja, Josué pede para que Moisés, né, mande que eles se calem. João diz: a gente proibiu. Veja, aqui a gente toca na humanidade da pessoa. A gente toca aqui na humanidade da pessoa. Aqueles 2 homens não foi para a reunião, né? Eldade e Medade não havia ido para a reunião, junto da tenda do encontro. Porém, eles receberam também o Espírito. E isso causou ciúmes no jovem Josué, que ainda não havia compreendido, né, essa questão. A mesma coisa, né, aconteceu com João. Ele viu aquele homem agindo em nome do Senhor, Jesus Cristo, e proibiu. Porque até então ele não conhecia esse carisma, esse dom que Deus derramou sobre o seu povo. Mas veja, não é cabimento para fundar outra igreja. Eu estava vendo aqui um vídeo, antes de gravar, eu vi um vídeo, né, de um protestante, com relação a esse texto do Antigo Testamento aqui, que a gente está falando de Eldade e Medade. E ele dá a entender, também com a visão protestante, de que aqui legaliza também o protestantismo. Aqueles 2 homens ficaram lá fora, não estavam lá reunidos com aqueles lá na tenda, mesmo assim receberam o Espírito. Aqui a gente vê, meu irmão, o pensamento protestante. O pensamento protestante é o quê? Se aquele homem estava agindo em nome de Jesus, mas não estava junto com João, para eles isso é legalizar, né, alguém criar a própria igreja. Veja que mentalidade, né, errada. Aqui também, Eldade e Medade estava no acampamento profetizando. Veja, o vídeo do irmão protestante que eu vi também dá a entender que
legaliza também alguém criar a própria igreja. Mas veja, meus irmãos, que Eudade e Medade estava profetizando no acampamento, não estava criando outro movimento, não estava criando outra sociedade, não estava criando, né, outra igreja, digamos assim, como fez, né, o bando de Coré, que a gente viu no vídeo de ontem, que ele queria assumir o sacerdócio também, além de ser já líder da comunidade, de ser membro do conselho, de ser pessoas de posição. Coré, né, queria também ser sacerdote, queria assumir o sacerdócio, queria, né, contestaram Moisés e Arão. Veja, esses dois aqui do acampamento, né, Eudade e Medade, é bem diferente. Não quiseram criar nada para si. Eu fico pensando, se fosse dois protestantes, cada um iria fundar a sua igreja naquele momento, né? Quer dizer que o protestante, ele entende muito errado a Sagrada Escritura. Ele vê um texto desse, ele vê esse carisma, ele já acha que é para fundar outra igreja. É o tal do iluminismo, né? Então, Eudade e Medade receberam também o Espírito. Então, isso aqui é um sinal de Deus para eu ir lá na prefeitura e registrar uma igreja. Porque eu não precisei de ir lá onde eles estavam. Eu não precisei de estar unidos a eles lá na tenda do encontro, porque eu recebi esse carisma e vou na prefeitura e registro uma denominação. Isso é uma rebelião. É aquilo que Coré fez. É aquilo que o rei Jeroboão fez. Isso é uma rebelião contra Deus, né? Porque eles entendem esses carismas, né, esses dons, como, né, base para criar outra igreja. E não é. Veja, né, Eudade e Medade não foram criar outro movimento. Eles ficaram profetizando no acampamento ali. E Moisés sabia disso. Disse, olha, deixa, tomara que todo o povo fosse assim. Veja, ele não foi criar uma rebelião contra Deus. O protestantismo criou uma rebelião contra Deus. Aí eles usam esse texto e conseguem, né, enganar pessoas distraídas. Olha, esse homem estava profetizando em nome de Jesus Cristo, mas não pertencia ao grupo. Olha, Eudade e Medade, né, receberam o Espírito, mas não foram à tenda do encontro. Usar isso para legalizar, né, fundar outra igreja, é um pensamento totalmente, né, equivocado. Repito mais uma vez, né, Eudade e Medade não foram criar um outro movimento, e sim ficaram no próprio acampamento. É isso que o irmão protestante precisa entender. Então é isso que os irmãos protestantes precisam entender. Isso aqui não é aprovação para criar outro movimento. Nas Sagradas Escrituras, todas as pessoas que criaram outra comunidade, que saíram fora da lei de Moisés, que saíram fora da lei de Cristo, que saíram fora da lei dos apóstolos, para criar um outro movimento, para ir na prefeitura e registrar outro movimento, isso aí não tem aprovação bíblica. Essas passagens que a gente está lendo aqui são fáceis de entender. É só compreender que aquelas pessoas não estavam criando outra igreja, não estavam criando outro movimento. Quando está criando outro movimento, cria-se uma rebelião, como a gente viu, né, no vídeo de ontem, a turma de Coré, como a gente vê também Jeroboão, e assim por diante. A gente vê que eles queriam criar uma rebelião e criaram uma rebelião contra Deus, né, e os seus servos. E para finalizar o nosso vídeo, irmãos, quero compartilhar com vocês também o que está no Catecismo da Igreja Católica, que vai de encontro com isso que a gente está conversando aqui. No parágrafo 900 do Catecismo Católico, no número 900, está escrito assim: uma vez que, como todos os fiéis, os leigos são consagrados por Deus do apostolado, em virtude do batismo e da confirmação, eles têm a obrigação e gozam do direito, individualmente ou agrupados em associações, de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens e por toda a terra. Veja o que diz o catecismo, né? Todos os fiéis, né, os leigos, são encarregados por Deus do apostolado em virtude do batismo e da confirmação, de trabalhar para o reino de Deus, individualmente ou agrupados em associações. Veja, a igreja já entende isso aí. Individualmente eu posso trabalhar para o reino de Deus ou agrupados em associações. Agora, muitas vezes acontece, né, essa disputa, essa rejeição de uma associação não aceitar um pregador que pertença a outra associação. De não aceitar um pregador
que não esteja vinculado a um grupo, né, a uma associação. É ou não é? Isso acontece dentro da igreja. E a gente vê, né, claramente que o que aconteceu com João foi algo nesse sentido. Se não está no nosso grupo, a gente, né, rejeita, a gente até proíbe, se a gente tiver autoridade para isso, a gente até proíbe de determinada pessoa, de determinado pregador, de pregar naquele grupo de oração, de pregar naquela diocese, entende? Isso é uma fraqueza humana. E a gente vê isso desde as Sagradas Escrituras. Como no caso, né, do jovem Josué, que também não entendeu. Aqueles dois homens estão profetizando no acampamento. Moisés pede para que eles se calem, né? Pede para que eles se calem. O jovem Josué não compreendeu, né? Não compreendeu. Então a igreja diz assim, ó, que a gente pode trabalhar para o reino de Deus, né? Que a gente que é batizado, que é crismado, recebemos esse apostolado para trabalhar para o reino de Deus individualmente, né? Ou agrupados em associações. Então quer dizer que isso é a beleza da fé católica, né? A gente pode trabalhar para o reino de Deus. Se você se identifica com um grupo de oração, você gosta de estar ali naquele grupo de oração. Outros preferem de outro modo evangelizar e assim por diante. A igreja, né, vai entendendo esses carismas. Mas veja, não é para fundar outra igreja. Mas nada nessas passagens, né, dá aprovação para alguém criar outra igreja. É isso que os irmãos protestantes precisam entender. Eles veem um carisma e diz, olha, é para fundar outra igreja. Quando Jesus fala, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Aí eles usam também essa passagem para justificar a criação de outra igreja. Veja que engano, né? Usar esses textos bíblicos para querer legitimar algo que nasceu de uma rebelião, né? Algo que vem de uma rebelião. O ato de criar uma igreja, de ir na prefeitura e registrar uma igreja, esse ato já é uma recusa a Jesus Cristo, já é uma recusa à igreja de Jesus Cristo, né? Já está contra a igreja de Jesus Cristo, já está dizendo que a igreja de Cristo não é suficiente. Então, meu irmão, essas passagens não dá legalidade, não dá aprovação de modo algum para o protestantismo, porque ele é hostil à igreja de Cristo, ele não está a favor da igreja. E Jesus Cristo falou claro que se ele não é contra vocês, ele está a vosso favor. Então é isso aí, meus irmãos, que eu quis deixar nesse vídeo, né? Se você não é inscrito ainda no canal, né, se inscreva, deixa aí um joinha para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.